Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, e nós vamos ler um verso só, que é o verso 7. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, algumas versões falam de medo, mas sim de poder, de amor e de equilíbrio. Vou repetir: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela tua palavra, que sempre nos edifica, nos confronta, mas nos fortalece e purifica. Mais uma vez nós queremos ouvir a sua voz. Eu sou apenas um instrumento teu, e que esse recado venha direto, Senhor, de ti, para cada coração que está aqui nesta noite. Queremos ouvir a sua voz. Fala conosco, assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão e minha irmã. Eu hoje gostaria de falar sobre um assunto referente à nossa vida de fé, mas que também faz uma ligação com aquilo que nós estamos vendo nos dias de hoje. Hoje mesmo, talvez a palavra que você mais ouviu foi impeachment. Alguns estão curiosos para saber os resultados, da votação lá na Câmara dos Deputados. Essa palavra impeachment nós temos ouvido hoje desde as primeiras horas do dia, nessa semana, nesse mês, desde o começo desse ano, e todo mundo só fala em impeachment. Alguns estão até dizendo que abril vai ter mais um feriado, tem Tiradentes, agora tem Tiradilma. Enfim, não sabemos o que vai acontecer, precisamos orar pela nossa nação, mas nós precisamos entender que Deus é soberano, Deus está no controle de todas as coisas, inclusive da nossa nação. Eu não quero falar sobre o impeachment da Dilma, eu quero falar sobre outro tipo de impeachment. Essa palavra, essa expressão vem do francês, impecher, que significa impedir. No caso, literalmente, impedir que a autoridade máxima de uma nação continue no poder. Então, eles usam a expressão impeachment, e isso envolve, claro, a cassação desse chefe máximo até ele perder o seu cargo, as suas funções. Hoje nós falaremos aqui, meditaremos em alguns momentos sobre o impeachment que precisa acontecer em cada um de nós. O impeachment, um impedir que precisa acontecer nos nossos corações. Por quê? Porque também, assim como no governo do Brasil, existe uma cadeira máxima, um lugar onde alguém senta para tomar as principais decisões, para comandar aquela nação. No nosso coração tem um trono. E nesse trono, muitas vezes, nós colocamos sentimentos, emoções, pessoas, alguma coisa que tira o lugar de quem era para estar lá. E precisa sim acontecer um impeachment no nosso coração, muitas vezes. O texto que lemos de 2 Timóteo é uma das cartas que particularmente eu considero mais maravilhosas de Paulo. Todas as cartas são lindas, a gente aprende, mas a última carta que ele escreve é essa, a carta a 2 Timóteo. E ele não escreve para um coletivo, não escreve para uma igreja, ele escreve direcionado para uma pessoa que ele mesmo diz: é meu filho, que eu aligerei, que eu cuidei. A gente sabe que o jovem Timóteo, Paulo encontrou em Listra, naquela cidade onde o próprio Paulo foi apedrejado até a morte. E eu acredito que depois, quando os discípulos o cercam, ele literalmente ressuscita. Eu acredito que Paulo ressuscitou. Isso é uma interpretação que eu faço do livro de Atos. E depois Paulo volta para a cidade de Listra, e a gente sabe que ali inicia uma igreja forte, e lá estava esse jovem. E os irmãos depois, quando Paulo volta lá, dizem: olha, esse jovem ele tem um potencial, esse jovem Timóteo ele tem desejo pelas coisas de Deus. Então Paulo
pega ele e começa agora, literalmente, educar, ensinar, e leva esse jovem nas suas viagens para ali formar também mais um obreiro. Nessa carta, então, que Paulo agora está escrevendo a Timóteo, é a última carta. E uma carta para um filho nas últimas horas, você pode imaginar que ela é escrita com o coração. E quando você lê a carta a segunda Timóteo, você vê coisas em Paulo que antes talvez você não conseguia ver. Ele sabia que era o fim da sua vida, já estava ali por volta do ano 62, 63, 64. A gente sabe que nessa época Nero estava levantando ali calúnias contra os cristãos, que eles haviam incendiado Roma e tinha uma perseguição muito feroz. A maioria dos teólogos acreditam que isso derivou depois a morte de Paulo e a morte de Pedro. Mas Paulo estava lá preso agora escrevendo essa carta então a Timóteo. E ele, sabendo da sua morte, ele chega a dizer que já está sendo derramado como uma oferta de bebida. Isso está lá no capítulo 4, verso 6. Ele diz: está próximo o tempo da minha partida. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E Paulo vai então relatando algumas coisas importantes, instruções importantes para aquele jovem Timóteo. Na última hora da nossa vida, a gente realmente olha para a vida de uma maneira diferente. Os valores, quem sabe, mudam, as prioridades mudam, e a gente começa a ver que realmente aquilo que estava lá no fundo do coração, aquilo que realmente é a alma, é aquilo que importa nas últimas horas. Eu não sei se você já acompanhou alguém em estado terminal, mas você, quando vai fazer uma visita, eu já fui várias vezes no hospital visitar pessoas em estado terminal, já acompanhei pessoas próximas no estado terminal, e nessa fase da vida você não vê as pessoas dizendo assim: por favor, eu queria a minha Ferrari, eu queria a minha televisão de 52 polegadas, eu queria isso. Não, eu quero gente, eu quero pessoa. Por favor, eu quero ver meu filho, eu quero falar alguma coisa para aquela pessoa que eu estou há tanto tempo amargurado, angustiado. As pessoas, elas querem aquilo que sim, está no coração de Deus, relacionamento que gera vida. E Paulo coloca literalmente o seu coração ali nessa segunda carta a Timóteo. E de tantos textos que nós possamos olhar e ver, esse do capítulo 1, verso 7, saltou aos meus olhos. E aqui nós temos coisas importantes para aprender, porque já naquela época as coisas não estavam boas. Você imagina hoje. É nessa carta que Paulo escreveu a 2 Timóteo, lá no capítulo 3, do verso 9 ao 5, que ele vai dizer sobre a degradação moral do homem desenfreado. Cada ano parece que vai ser pior. Então, você olha para Paulo escrevendo isso e parece que está lendo o jornal de hoje. Paulo é aquele que diz: olha, nos últimos dias vai vir tempos terríveis, os homens serão egoístas. Hoje tem gente egoísta, sei lá, não é? Avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Graças a Deus que aqui nessa igreja não tem filhos obedientes aos pais. Ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Enfim, se você pegar as notícias de um jornal, você vai ver que se encaixa dentro de uma leitura que Paulo fez há 2000 anos atrás, esse cenário. Por isso, também os conselhos que Paulo deu a Timóteo são extremamente úteis para a nossa vida. E nesse versículo aqui, no capítulo 1, verso 7, nós precisamos olhar para o nosso coração e dizer sim também, como está acontecendo lá em Brasília, para alguns impeachments. E a primeira coisa que nós devemos tirar
do trono do nosso coração é a covardia. Paulo deixa bem claro, pois Deus não nos deu espírito de covardia. O termo que ele usa é deiria, é literalmente um medo. Não estamos falando daquele medo de barata, que as mulheres têm, nem do medo de altura. O termo aqui é literalmente aquele medo que acovarda, aquele medo que impede de ir para frente, enfrentar a vida, sair da zona de conforto, tomar a decisão necessária. É esse medo que Paulo está aqui falando. Timóteo era um jovem, uma sociedade oriental de 2000 anos atrás, onde idade, sim, era um fator muito importante para o cargo que ele almejava assumir. E todos sabemos que no Oriente, e principalmente há anos atrás, jovem não era tão valorizado como é hoje. Na verdade, se valorizava muito mais a experiência do que a juventude, os idosos. E infelizmente inverteu. Em vez de valorizar os jovens e também os idosos, hoje parece que só está valorizando os jovens e os idosos estão ficando meio esquecidos, abandonados, colocados de lado. A gente precisa enxergar que Deus valoriza todos, homem, mulher, jovem, velho e assim por diante. Na cultura oriental, isso era certo. Se você estivesse num barco e no barco tivesse uma criança e um ancião, há 2 anos atrás, lá na Palestina, eles não teriam dúvida. Se o barco afundasse, ele salvaria o ancião, porque ele tem experiência de vida para passar. O jovem vai nascer outro. Se fosse hoje, a gente salvaria o menino. Então são coisas que mudam na nossa sociedade. Timóteo tinha um grande desafio, que era agora ser líder de uma ideologia que estava crescendo, que era o Evangelho, muitos desafios, muitas oposições, e aí ele precisava sim vencer o medo e vencer a covardia. E Paulo, não só aqui na segunda carta, mas também na primeira, deixa bem claro para ele: não se acovarda, vai para frente. Quando a covardia, o medo, domina o nosso coração, você pode ter certeza que você vai ter perdas terríveis na sua vida, seja qual for a fase de vida que você está vivendo. Poderíamos ilustrar isso com muitas histórias da Bíblia. Talvez uma que se destaca aqui é quando Moisés, saindo da terra do Egito, indo agora para a terra prometida, uma terra que Deus havia confiado ao seu povo, ele escolhe 12 espias, 12 homens, uma representação de cada tribo, para espiar a terra, olhar o que tem lá, ver se realmente é boa, como que vamos atacar e depois fazer um relatório para o povo. E a gente sabe que daqueles 12 homens que vão, 10 se acovardam. 10 esquecem facilmente que acabaram de vencer a maior potência, que era o Egito, esquecem das 10 pragas do Egito, esquecem do mar se abrindo, esquecem da chuva de pão, esquecem da nuvem, esquecem da coluna, esquecem de tudo. Os olhos deles se voltam para os gigantes, para as muralhas, e eles se acovardam, ficam com medo e contaminam todos com aquela notícia negativa, dizendo: nós somos perante aqueles homens cananeus como gafanhotos, não tem para nós. Enquanto outros, cheios de coragem, vencendo a covardia, confiando no seu Deus, Josué e Caleb, os outros 2 dizem: não, Deus está conosco, nós vamos vencer, vai dar tudo certo, vamos para frente, vamos para dentro deles, o Senhor vai nos dar a vitória. E a gente sabe que o prejuízo daqueles que não confiaram foi terrível, porque 40 anos ficaram ali, rodando no deserto, sem receber a sua bênção. Pastor, mas os tempos são difíceis. Olha a crise no Brasil, como que nós não vamos ter medo, como que nós não vamos acovardar? Dá uma olhada para a saúde, dá uma olhada para a segurança, dá uma olhada para a economia. Existe um motivo coerente para nós não termos medo, desde o início da humanidade até hoje. Existe um motivo coerente, que é quando nós confiamos plenamente nesse Deus.
Os discípulos estão lá no parque, no meio da tempestade, apavorados, vamos morrer, vê um vulto no meio do mar, vindo, é um fantasma, vai agora. Mas de lá vem uma voz: ei, não tenham medo. Por que não ter medo? Sou eu. Jesus dizendo: pode confiar em mim. É Davi ao narrar o Salmo 23. Chega no certo versículo, ele vai dizer: ainda que eu ande no vale da sombra e da morte. Ele não vai dizer: não temerei porque eu sou rico, porque tenho concubinas, tenho um exército, sou o rei poderoso, sou guerreiro. Não. Não temerei porque tu estás comigo. Você precisa, meu irmão, entender que Deus não te deu o espírito de covardia. Impeachment na covardia. Manda ela embora. Tome uma decisão de realmente enfrentar os desafios da sua vida. É olhar olho no olho e pedir perdão para alguém? Tira essa covardia do trono do teu coração. Vai e faz. É realmente confrontar alguém que precisa ser confrontado? Peça a direção de Deus. Se Ele é contigo, vai e faz. Decisões que nós como igreja precisamos tomar e não tomamos, por quê? No trono do coração está a covardia. Hoje, assuma a tribuna e diz: sim, impeachment na covardia. Depois Paulo vai dizer: pois Deus não deu espírito de covardia, mas de poder. Aqui, o termo no grego é dínamos, o mesmo radical para dinamite, uma força impulsora, uma explosão, ou seja, é algo que precisa realmente gerar um mecanismo de força, de impulso. Então, nós precisamos também dizer sim ao impeachment da fraqueza, tirar a fraqueza do trono do nosso coração. Fraqueza, desânimo não podem governar as nossas vidas. Também, isso em todas as fases da vida, se dominar o coração é prejudicial, desde a infância. Se você vê uma criança desanimada, opa, tem algum problema aí. Se aquilo ali é frequente na vida dela, tem algum problema. Ou essa criança está sofrendo algum abuso, ou essa criança está doente, algum problema tem. Quando você começa a perceber um adolescente desanimado, pode ter certeza, alguma coisa entrou no coração dele, está corroendo, está entristecendo, não tem mais autoestima, está com medo da sociedade, não está conseguindo fazer amigos, algum problema tem. Um jovem desanimado, alguém na meia-idade desanimado, um idoso desanimado, isso não é o que o Senhor deseja para a nossa vida. Cansaço físico é uma coisa, cansaço da alma, desânimo é uma outra bem diferente. Cansaço físico, meu amigo, você pega o travesseiro, coloca lá, dorme umas horinhas, você acorda muito bem. Agora, quando é o cansaço da alma, o desânimo, não tem mais prazer na vida, não tem mais expectativa nenhuma, está frustrado, está desanimado, isso é desânimo, está no trono do coração e precisa receber o impeachment. Falamos de Davi, você lembra desse Davi? Quando era um jovem adolescente, 17 anos, vai levar pãozinho lá para os irmãos que estão na guerra. Opa, o que é isso? Um gigante desafiando o povo, dizendo que não tem soldados Israel para enfrentá-lo. Ao dínamos, ao impulso, à explosão, à força. Não, eu vou. Menino, foi lá, enfrentou e venceu. Mas você sabe que não foi na força dele. Você sabe que ele foi literalmente usado poderosamente nas mãos de Deus. Pastor, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Dá uma olhada na Bíblia. E você vai ver que as pessoas que não estavam desanimadas, as pessoas que não estavam frustradas, as pessoas que fizeram a diferença, as pessoas que parecem que tinham um poder dentro delas, um dinamite dentro delas, eram pessoas que tinham uma conexão direta com Deus. Olha para a palavra, você vai ver um Abraão, já de idade, 75 anos, recebendo um chamado para sair no meio da sua terra. Imagine, agora estava quase na aposentadoria, 70 anos, pô, vou descansar. Sai da tua terra, no meio do seu povo, vai para o lugar que eu vou te mostrar.
pega as tuas coisas, sai daqui, vai para qualquer lugar, eu vou mostrar. Animado, vamos, se Deus está falando, vamos. Você vai olhar para a palavra, você vai ver um José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, estava lá na casa de Potifar, mas dando o seu melhor, entusiasmado, até depois de chegar no trono. Você vai olhar para a palavra, você vai ver um Moisés, que no início desanimado, mas eu não sei nem falar direito. E daí o Senhor começa a trabalhar na vida dele, toca nele, e lá vai. Aquele homem que estava acovardado antes, quando tem um encontro real com o Senhor, enfrenta Faraó e libera o povo. Dá uma olhada num homem que dizia não ser nada, medo, não sabia nem falar direito, é o homem que se tornou um dos maiores líderes que a humanidade já viu. Em tirar uma multidão de mais de 1 milhão de pessoas da opressão do Egito e conduzir para uma terra. Liderança, um poder, uma animação, porque Deus é o poder. Você vai ver um Daniel, ver Nabucodonosor destruir a sua cidade, Jerusalém, destruir os muros, levar ele e alguns jovens para servir na Babilônia. Mas você não vai ver ele lá acovardado, medroso. Você vai ver ele animado. Quando quiseram oferecer coisas impuras para ele, não. Daniel 1:8, Daniel propôs no seu coração não se contaminar. E Deus vai exaltando Daniel pelas decisões de coragem que ele tem. Você vai olhar para a palavra e você vai ver um Jesus, e até o fim da cruz, com coragem, com ousadia, para nos dar salvação. Poderia relatar eles e eles, o Estevão sendo apedrejado para não negar o Senhor. Como que esses personagens tinham esse poder, tinham esse dinamite? Está aqui, está na palavra. Você conhece Atos 1 e 8. Mas receberão poder. Mas receberão poder quando o quê? Receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito de Deus. Quando o Espírito Santo vem, esse poder que você precisa, que você procura dentro do seu coração, na motivação da circunstância, numa figura familiar, não encontra, é porque está aqui. É joelho no chão, é intimidade com o Espírito Santo, é oração, é relacionamento com o Eterno. O Espírito Santo vem e ele faz com que esse dinamite seja acendido na sua vida. Nós precisamos dar o impeachment na fraqueza, ouvir a voz do Espírito Santo, as instruções do Espírito Santo, deixar ele dominar a nossa alma, o nosso coração, e realmente acreditar no que ele diz que nós somos, que nós podemos, que nós devemos. Nesse culto aqui, já foi falado para você que o sucesso de uma vida está em 30 centímetros, os 30 centímetros do ouvido ao coração, porque tudo que você entra aqui, que é negativo, se deixar cair para cá, você desanima fácil, vem a fraqueza, vem o medo, você não acredita, mas coisas boas que entram aqui, tudo bem, deixa cair para cá, coisas ruins entram aqui, deixa sair por aqui, não dê crédito para isso, é o segredo do sucesso. A palavra de Deus diz que em Jesus você é mais que vencedor, em Jesus nós podemos fazer grandes coisas, em Jesus eu posso mudar a situação da minha casa, em Jesus eu posso fazer a diferença na minha empresa, em Jesus nós tudo podemos. Não podemos deixar com que a fraqueza domine o nosso coração. Impeachment na fraqueza. Depois nós vamos ler Paulo dizendo a Timóteo que Deus não é um espírito de covardia, mas de poder. Depois ele vai falar de amor. Amor. Nós precisamos urgentemente, se você quer ter sucesso na sua vida, se você quer na governabilidade aí da sua alma, do seu coração, e isso resulta no teu comportamento, nas suas atitudes, não pode ter lugar para ódio, amargura, ressentimento. Isso apodrece a nossa alma. E parece que tem muitos crentes que não dão crédito para o que a palavra diz. Paulo, quando ele vai escrever aos Efésios, capítulo 4, o verso 31,
ele vai dizer assim, ó, livrem-se de toda amargura. Não é livre-se da amargura de ontem. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, calúnia, bem como de toda maldade. E pratiquem outras coisas, sejam bondosos, compassivos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês. Olha só o que o autor ao Hebreus, capítulo 12, verso 15, vai dizer. Cuidem, tenha cuidado, atenção, para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração e cause perturbação. Não tem como viver e como ter sucesso se a amargura, o ódio e o ressentimento está encontrando lugar na terra do seu coração. Se ele estiver no trono da sua vida, seja coisas de ontem, seja coisas de 5 anos atrás, seja coisas da tua infância, saindo agora, quando se fala nisso, é porque a ferida está aberta, o rancor ainda está ali, a amargura, o ressentimento está ali, e isso vai dilacerando o seu coração, apodrecendo a sua alma. Se você não der impeachment nisso, vai te preocupar, você não vai conseguir viver em paz e ter sucesso na sua vida. E quando nós entramos nesse assunto, domingo passado, o pastor José trouxe uma palavra maravilhosa aqui, porque fala de família. Quando nós entramos nesse assunto, também, muitas vezes, precisamos falar de família. Por quê? Porque família é gente do meu sangue, gente com quem eu me abro, gente com quem eu realmente gasto o meu coração, porque eu quero amar, me relacionar. E também, as pessoas que mais têm acesso aos recursos do nosso coração, da nossa alma, são também as pessoas que mais têm capacidade de ferir, de magoar, de chatear. Alguém que passa na rua para mim e diz, eu te odeio, cara. Se eu não conheço, vai vir bater aqui e vai ir. Agora, quando o filho olha no olho do pai, diz, eu te odeio, opa, aí é coisa séria. Aí abre as brechas para as raízes de amargura. E nós precisamos estar com o coração guardado, para que isso não venha criar raízes e se desenvolver em cada um de nós. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, são muitos exemplos de superação que estão ali a nos ensinar. Todas as histórias que estão na Bíblia precisam gerar em nós como um espelho. Eu olho e aprendo coisas boas e coisas que eu também não. Aqui é um referencial negativo, isso eu não quero aqui. Quando eu olho para a vida do José, que vai lá para o Egito, esse menino, quando foi para lá, nos dá uma lição de como superar os traumas emocionais fantásticos. Menino que foi desvalorizado pelos irmãos que deviam dar valor, amar e cuidar dele. Menino que foi odiado por quem deveria amá-lo, e foi também traído por quem deveria confiar. Os irmãos o vendem como escravo, ou seja, para nós queremos que você morra. Na verdade, jogar dele no buraco para morrer. Mas aí vira a oportunidade de ainda ganhar um lucrinho na morte dele, porque ninguém conseguia sobreviver por muito tempo como escravo no Egito. Então, vamos fazer o seguinte: vamos ganhar um lucrinho ainda com a morte dele dentro do Egito. Não é que eles foram bons. E aquele menino vai lá para o Egito. A família de José era para ser uma família que jamais deveria dar a linhagem de Davi ou a base para a linhagem de Jesus, porque quando você olha para a família de Davi depois desses acontecimentos traumáticos, e aqui é fato que ocorreram, o estado dessa família é justamente um filho sozinho e perdido no mundo, um pai desesperado porque era o seu filho amado, irmãos agora sentindo o peso da culpa, e antes depois você vai ver isso na fala deles, porque quando começa a estar tudo errado, eles dizem, é o sangue do nosso irmão que está cobrando. Ou seja, passou-se 20 anos e eles ainda estavam com a culpa lá. E eles venderam José pensando, agora o papai vai ter olhos para nós. Pelo contrário, o velho ficou amargo, botou os olhos em quem? No menor, Benjamim. Ou seja, eles não tiveram a expectativa suprida. Pensa numa família traumatizada, era a família de Jacó, a família de José. Aquele menino vai lá para o Egito, e lá
Ele não abaixa a cabeça e diz: agora eu quero a morte, sou um coitadinho, sou traumatizado, me venderam, meus irmãos deveriam me amar. Você não vai ver isso acontecendo. Você vai ver um José que confiou no seu Deus meio em meio às tantas decepções. E isso aqui, meu irmão, escute isso. Isso aqui é a chave para nós conseguirmos dar um impeachment no ressentimento, no ódio, na amargura. Confiança no Senhor. Confiança no Senhor. Aquele menino não perde a ligação que ele tinha com Deus, que o seu pai lhe ensinou. E ele vai lá e começa a fazer uma trabalho com excelência. Potifar coloca na sua casa, dinâmico, empolgado, continua produzindo. Você vai ver o José realmente mostrando que tiraram ele da casa do seu pai, mas não tiraram Deus que o pai tinha ensinado. Ele leva Jesus também lá para dentro do Egito, e isso fez toda a diferença na vida dele. A graça de Deus é o remédio mais eficaz para a nossa vida. O encontro real com Cristo precisa gerar em nós saúde também emocional. Eu tenho visto muitas pessoas às vezes dizer assim: eu não posso fazer muita coisa, dar muito amor, né, para os meus filhos, não sou muito disso porque eu não recebi isso. Eu sou assim porque aconteceu isso comigo no ano passado. Chegou o tempo de superar. Chegou o tempo de ter esse encontro real com Deus. E eu estou falando que tudo acontece sim, de falar de Deus. Mas se todo dia abrir o coração para essa graça, pode ter certeza, vai ter cura. Se passou já muito tempo e não teve cura, alguma coisa está errada. Alguns têm aquele velho ditado, né? O tempo apaga todas as coisas. Não, isso é errado. O tempo não apaga todas as dores da alma. Depende do que você faz nesse tempo. Pode sim apagar ou agravar a dor da alma. O que você faz nesse tempo? Vá para os pés do Senhor. Tenha intimidade com esse Deus, como José teve. E você vai ver que Deus vai dar oportunidades, assim como deu para José, para superar todos aqueles desafios. Deus vai promovendo José lá dentro do Egito, até ele se tornar governador. Depois de governador, Deus dá uma família para ele, oportunidade de esquecer as coisas para trás. E o nome dos filhos, em Manassés, Deus fez esquecer do sofrimento que eu passei na minha casa. Bem Efraim, Deus me fez prosperar numa terra estranha. Ou seja, as oportunidades vão surgindo. Ele vai colocando sim, naqueles vazios do coração. A dor vai sendo empurrada para fora e coisas boas vão entrando no coração dele. E chegou o momento onde ele tem um encontro com o filho. Daí ele toma uma decisão muito importante, de oferecer o perdão. Mas é possível superar as dores da vida. Dê um impeachment nesse ressentimento, ódio, amargura no teu coração. Aquele namorado não deveria ter feito isso com você mesmo, porque você confiou nele, e depois ele foi lá e te deu um chute, tchau para você, passou. Aquele marido não deveria ter feito aquilo, não deveria ter falado aquilo para você. Aquela esposa agiu errada, passou. Eu fico imaginando desse homem que nós estamos falando do espírito dele, Paulo. Se Paulo tivesse se apegado e guardado tudo aquilo que ele fez e praticou no coração, assassino de crente, perseguiu a igreja, matou criança, matou mulher. Paulo, esse cara que nós estamos aqui agora bebendo dele. Mas ele diz: olha, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu vou seguir para o alto. Conheci Jesus, tem coisa nova, novo objetivo de vida, tenho prioridades. Esqueça o que ficou para trás. Manda o ódio, a amargura, sair do trono da sua vida. Impeachment neles. Para finalizar, que o tempo já passou, Paulo vai dizer: Deus não tem espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Impeachment do desequilíbrio. Ou geração desequilibrada a nossa. É a rota gigante existencial. Eu já falei isso algumas dezenas de vezes aqui, né?
Gente que um dia chega na igreja, pastor, eu estou animado, eu vou enfrentar todos os demônios, eu quero estar no ministério, pode colocar isso na minha mão, eu vou fazer acontecer, e de repente uma semana passa, pastor, eu estou me desviando. Ora por mim. Eu não sei nem se eu acredito em Deus. Um dia, meu Deus, a esposa chega em casa, tem um coraçãozinho pintado no espelho, frase de amor, até pétalas jogadas na cama. Na outra semana, a esposa abre a porta e voa uma panela. Oscilações emocionais, né? Não estou dizendo que, de vez em quando, a gente não perde o controle. Agora, se isso virou crônico, um dia lá em cima, um dia lá embaixo, um dia lá em cima, um dia tem alguma coisa errada, porque o desequilíbrio sentou na cadeira de quem governa a sua vida e precisa sair dali. Como que isso acontece, pastor? Pedro vai dizer na sua segunda carta, capítulo 3, cresçam, porém na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Cresçam na graça e no conhecimento. Se alicerce, Deus. Ei, valoriza a palavra de Deus e tenha os seus momentos de intimidade. E lembre que o maior causador de desequilíbrio sempre é o pecado. Pecado. É uma lógica muito simples. Deus é plenamente bom. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais amor, mais equilíbrio, mais ousadia, mais coragem. Mais longe de Deus, mais desequilíbrio, mais medo, mais covardia, mais fraqueza, mais ânimo. É uma lógica simples. E que nós possamos superar o desequilíbrio e não deixar que as propostas pecaminosas do diabo, que diariamente são colocadas perante mim, perante você, venham nos colocar no desequilíbrio. É interessante que Paulo é bem direto quando está falando para Timóteo. Se você ainda está com a Bíblia aberta ali na segunda carta de Timóteo, olha o capítulo 2, verso 16. Ei, Timóteo, evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Conversas profanas. E daí você vê uma geração agora, atual, que todo dia está assistindo vídeos dos Portas do Fundo. É só conversa inútil e profana. Os vídeos do YouTube, as conversas dos jovens adolescentes giram em torno de lixo. E daí você vê, né? Adolescente de 17 anos deprimido. Caramba! Eu recebi agora, semana passada, uma jovem de 16 anos querendo se suicidar. Um outro jovem com surtos de choro porque está desesperada com a vida. 16, 17 anos, caramba, o que está acontecendo? Aqui, desequilíbrio. Fica deixando coisa podre, inútil, entrar, coisas pecaminosas. Tem jovem que brinca de coisa séria, negligencia a palavra de Deus e depois não quer saber, porque não sente a paz do coração. É o Evangelho, gente. Olha só o que ele vai dizer, alguns versículos na frente, verso 23 do capítulo 2: evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. É uma picuinha, cara, uma picuinha lá dentro da casa, porque tu colocou a pasta de dente no lugar errado. Controvérsias inúteis e tolas que geram uma briga enorme. Desequilíbrio. Olha o que ele vai falar sobre a imoralidade. Olha o verso 22. Timóteo, fuja dos desejos malignos da juventude, mas vai seguir a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Fuja da imoralidade, fuja dos desejos malignos, fuja disso. E daí tem uma geração procurando. Pega o celular e vai para a pornografia.
imoralidade. Paulo está dizendo, corra disso. Tem uma juventude indo para isso. Vai dar problema, vai dar desequilíbrio. Adultos, idosos. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que Deus já colocou todas as diretrizes que vai gerar vida e abundância em cada um de nós. Quando nós nos afastamos dessas verdades, vai dar problema, vai dar desequilíbrio. Quando eu oro para a sabedoria paulina, é fantástico que ele escreve em Romanos capítulo 8, e ali, capítulo 8, verso 31, 32, 33, 34, você vai ver um remédio para o equilíbrio existencial. Perguntas que geram vida, quando respondida com o coração de quem serve ao Senhor. Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 8, verso 31, ei, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem alguém que pare o Senhor? Não? Então descansa. Olha o que ele vai dizer no verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Uau! Aquele que supre as nossas necessidades. É o famoso Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, não é que não vai faltar dinheiro no bolso, carro, não, mas o pastor sabe das necessidades, ele é o pastor supremo, o pastor perfeito, que cuida, ama as suas ovelhas, aquilo que eu preciso, se eu estou confiando no Senhor, eu vou ter, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Olha a terceira pergunta que o Paulo faz, Romanos 8, 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Falando da justificação, ei, você está bem com Deus? Pediu perdão dos pecados? Esqueceu que ficou para trás? Não importa se alguém vai apontar o dedo e te acusar. Se o Senhor não te acusa porque Ele já te perdoou, isso se torna irrelevante. São perguntas que geram vida equilíbrio. Suba na tribuna, diga assim, impeachment do desequilíbrio. Vamos colocar em pé. Eu quero finalizar repetindo o versículo que nós começamos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E por que não citar Provérbios 4, 23? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. O que está assumindo o trono da sua vida que precisa receber impeachment? Sonda agora aí o seu coração, mas que hoje você tome essa decisão de dizer sim. Impeachment em todo governo falido do meu coração, impeachment em toda corrupção que tem apodrecido a minha alma, impeachment na nossa vida hoje. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu sempre nos ensina, nos confronta, mas deseja o nosso bem. Precisamos sim, Senhor, olhar para o trono do nosso coração e tirar tudo aquilo, Senhor, que tem nos enfraquecido, amedrontado, fraquejado, tudo aquilo, Senhor, que tem dilacerado a nossa alma e trazido prejuízo nas nossas escolhas. Nós renunciamos por isso. Dizemos sim a impeachment, sim, no nosso coração. Nós queremos, Senhor, que Tu venha e sente no trono da nossa vida. O trono da nossa vida só encontra paz, sucesso, progresso, ordem, quando Tu estás no governo, Senhor. Governa a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a andarmos segundo os Teus princípios, Teus desejos, na Tua vontade. Nos ensina, Senhor, a cada dia a amar a Tua palavra, amar a intimidade contigo, e que assim nós possamos vencer todo o mal e vivermos a vida em abundância que Tu desejas para cada um de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.